Amém? Glória a Deus. Muito bem, algumas coisas a dizer antes de eu ler a palavra nesta noite. A partir do mês de agosto, final de agosto, começo de setembro, o Senhor trouxe uma palavra ao meu espírito. E essa palavra que eu tenho carregado, certo, de setembro, outubro, novembro, dezembro e agora janeiro. E essa palavra que eu tenho carregado no meu espírito, ela tem dado à luz algumas palavras diretivas. E uma dessas palavras diretivas é aquela que eu vou compartilhar nesta noite com você. Mas quero lhe contar primeiro como começa tudo isto. Então, final de agosto, eu ouvi a seguinte expressão do Espírito: é tempo de preparar a casa para os dias futuros. Diga isso para seu irmão, por favor. É tempo de preparar a casa para os dias futuros. Muito bem. O primeiro que precisamos entender é que esse futuro não é um futuro distante, mas é um futuro próximo. Amém? Segunda coisa, não é um futuro escatológico. Porque hoje em dia, certo, e nada contra, parece que quando falamos de futuro, o primeiro que se nos vem à mente é um futuro escatológico. Mas esse futuro não tem a ver necessariamente com um futuro escatológico, mas com acontecimentos que acontecerão em um futuro próximo. Amém? Então, preparando a casa para os dias futuros, para os dias que ainda não chegaram, para os dias que ainda nós não estamos vivendo, porém vamos viver. Segunda coisa que você precisa entender, que quando falamos de casa, casa como mínimo tem 3 aplicações. Casa sou eu. Por gentileza, diga, casa sou eu. O apóstolo Paulo declara que somos habitação, somos casa, somos templo do Espírito Santo de Deus. Então, quando declaramos esta frase e a gente diz assim, preparando a casa para os dias futuros, você precisa entender que sua vida precisa entrar em um período de preparação, para que nós possamos vivenciar, e não tão só vivenciar, mas principalmente desfrutar daquilo que Deus preparou para nós em um futuro próximo. A segunda aplicação de casa é família. Casa é lar, casa é família, casa é mãe, pai, filhos. Então, quando você ouvir de mim, talvez na ministração ou tão só nesta introdução, há que preparar a casa, isso nos chama a responsabilidade que precisamos preparar a nossa casa. Eu preciso cuidar de minha esposa, de meus filhos, ajudá-los para que eles não tão só possam vivenciar os dias futuros. E isto é muito interessante. Não é suficiente vivenciar, precisamos desfrutar, não é? Porque às vezes as coisas vêm e a gente diz, olha, a oportunidade veio, mas eu não soube aproveitá-la, eu não consegui. Depois que ela passou, eu me dei conta que ela era uma grande oportunidade para mim. Então não é suficiente vivenciar. Essa palavra preparar aponta para que nós possamos estar prontos para desfrutar de tudo aquilo que Deus vai trazer em um futuro próximo. E a terceira aplicação é a comunidade de fé, é a igreja, é aquele grupo de irmãos, aquela família espiritual que se reúne e que se esforça para acreditar em uma mesma coisa. Por isso é uma comunidade de fé, pessoas que se reúnem com a mesma fé para ser edificados nesta fé. Então, quando eu declaro preparando a casa para os dias futuros, isto aponta, isto indica, isto sinaliza que eu preciso estar pronto e preparado, que a minha casa, família precisa estar pronta e preparada. E na verdade, a comunidade de fé é uma consequência, porque se eu estou preparado e minha família está preparada, certamente a igreja, a comunidade de fé, também poderá vivenciar e desfrutar daquilo que Deus quer trazer para nós em um tempo futuro. Amém? Me acompanhe nisto? Porque tudo começa em mim, passa pela minha casa e vai se manifestar em uma comunidade de fé. Se as coisas não acontecem aqui, é porque algo não está acontecendo em você. E por consequência não está acontecendo na sua casa. Porque este lugar é onde manifestamos aquilo que nós somos e aquilo que somos como família. Me acompanhe nisto? Este lugar não é mágico. As coisas que acontecem aqui são consequência daquilo que acontece em casa. Você está aqui?
Então, se porventura você sente falta de que algo aconteça aqui, você precisa vasculhar não este lugar, mas você precisa vasculhar a sua vida para saber que está impedindo que aquilo que Deus quer manifestar na sua vida, na sua família, não se está manifestando aqui, porque aqui é lugar de consequência. Me acompanhem nisto? Muito bem, então são dias de nos preparar para um futuro próximo. São dias de estar prontos. São dias de tecer um cesto como Joquebede, mãe de Moisés, que vendo cierto lo que poderia acontecer com seu filho, se dedicou, se aplicou a construir um cesto, lo impermeabilizou com piche, para colocar aquilo que ela tinha de mais preciado naqueles dias. Eu entendo que Joquebede não sabia em totalidade como Deus iria usar o seu menino Moisés, mas ela sabia que era um momento dela guardá-lo, preservá-lo, prepará-lo para esse futuro que ainda não se havia manifestado. E lo colocou em um cesto. Às vezes a gente pensa que o fato de Joquebede colocar seu menino Moisés em um cesto era para protegê-lo das águas, mas lembre-se, o rio Nilo estava infectado de jacarés. Então não é só para que ele se afundasse ou se afogasse, mas ela o livrou de outros perigos também. E acima de tudo isso, pediu a Miriam, a sua irmã, que espionasse de longe para onde direcionaria a correnteza do rio, para onde levaria a correnteza do rio aquele cesto. E você conhece a história, que o cesto foi conduzido, certo, para a família de Faraó. E isso é meio irônico, não é? Porque Deus pediu para Faraó que cuidasse de Moisés, aquele que destruiria seu império. Disse: cuida aí para mim, para que daqui a uns anos ele seja o destruidor, por assim dizer. Não sei se você me entende. Deus é meio assim, de um humor meio negro, não é? Disse: cuida para mim, certo? Cuida do cão que vai te morder amanhã, uma coisa assim. E ele colocou Moisés na casa de Faraó, e você conhece a história. Então são dias de nos preparar para um futuro próximo. Dizia para o apóstolo Tom, certo, que estes dias nós precisamos dar mais atenção à bússola que ao relógio. São dias de nós ter claro qual é a nossa direção, porque se sabemos para onde vamos, não importa quanto vamos demorar em chegar, mas vamos chegar. Então você precisa entender que junto com esta chamada, olha, eu estou bonito aí, hein? Com essa chamada profética para este ano de transbordar, você precisa entender que você precisa transbordar. E às vezes esse transbordar, querido, a gente lo relaciona com o poder do Espírito, e não está errado. Mas o apóstolo Paulo disse aos Colossenses, capítulo 1, verso número 9, que devemos transbordar do pleno conhecimento da sua vontade. Me está entendendo? Esse transbordar não tem só a ideia de explodir espiritualmente, de falar em línguas, não sei, de ter uma explosão espiritual, mas tem a ideia de mergulhar no pleno conhecimento da vontade de Deus, para que nós possamos entender e compreender para onde o Senhor nos está conduzindo. Isto vai ser rema nestes dias. Eu não tenho precisão ainda de quanto tempo vai durar esta palavra, mas eu tenho certeza que ela já começou a acontecer os últimos 90 dias do ano 2021, e esta palavra vai continuar no 2022, e possivelmente vai se alastrar 2023 adentro. Mas estes dias são dias de olhar para a direção mais que para o relógio. Não importa quanto demoremos, o importante é saber para onde nós vamos, para onde o Senhor nos está encaminhando. Dizia para o apóstolo Tom, são dias nebulosos, dias de neblina, não é? São dias onde a gente não enxerga muito bem. Eu não sei se você vai lembrar, quando estávamos para virar 2019 para 2020, se declarou que entrávamos em uma década onde enxergaríamos melhor. Lembra disso? Donde enxergaríamos melhor, donde essa classificação 2020 apontava para uma visão que podia enxergar detalhes de perto e detalhes de longe. Mas depois que virou o ano de 2019 para 2020, passaram 2-3 meses e nós fomos introduzidos, não é? Em um período pandêmico, que o mundo, certo, o sistema mundo chamou de dias pandêmicos, mas o Senhor chamou de dias de alinhamento, dias de ajuste.
dias de colocar as coisas no lugar, porque há coisas que o mundo nomeia de uma maneira, mas Deus nomeia de outra. Me está entendendo? Então eu costumo fazer esta diferença. Eu não estou vivendo em dias pandêmicos, eu estou vivendo em dias de alinhamento, em dias de ajuste, em dias de colocar as coisas em seus devidos lugares. Acompanhem isto, são dias nebulosos, dias de neblina. São dias onde nós precisamos nos aplicar para ver de perto e não necessariamente para ver de longe. Dizia para o apóstolo Tom que o Senhor me fez, eu não dirijo, quem dirige é minha esposa, minha filha, mas me fez olhar lá na minha pesquisa quais são as precauções que um motorista precisa ter em dias de neblina. E aí, certo, me parece que o código de trânsito diz: diminua a velocidade, não é? Por quê? Porque há pouca visibilidade. Em vez de acender o farol alto, certo, trabalhe com o farol baixo, porque o farol alto te engana, produz um engano. Você acha que se colocar o farol alto você enxergará melhor, mas não enxerga melhor você e não enxerga melhor o outro que vem na contramão. Farol baixo indica que precisamos olhar o dia a dia, semana após semana. Precisamos olhar o detalhe que está próximo de nós. Não queira olhar muito longe nos próximos dias. Se o Senhor te mostrar que Ele vai fazer contigo amanhã, sienta-se por satisfeito. Se Ele te mostrar o que vai acontecer nesta semana, sienta-se por satisfeito. Porque são dias, por assim dizer, de farol baixo, não são dias de farol alto. E outra coisa que entendi, de que há um recurso extra para os dias de neblina, que é o farol de milha, ou o farol adaptado para a neblina. E o Senhor me disse que esse recurso extra, nós, os filhos de Deus, lo vamos adquirir quando estamos juntos. Me está acompanhando? Quem valorizar a comunhão, quem valorizar estar junto, ele receberá o recurso desse farol de milha. Poderá enxergar um pouquinho mais adiante e poderá conduzir a sua vida através do Espírito com mais confiança. Mas aquele que não valorizar a comunhão vai ficar só com o farol baixo. E aí, certo, você pode pesquisar, essa não é a minha palavra desta noite. Você pode pesquisar outras coisas. Isso está no presbítero Google. Tudo isso está lá no presbítero Google. Você pode pesquisar precauções do motorista em dias nebulosos. Mas serão dias nebulosos, serão dias de neblina, serão dias que precisaremos tomar cuidado como caminhamos, o que dizemos, o que declaramos, como nos posicionamos, porque são dias de neblina. Então quis fazer essa introdução nesta noite para te atualizar um pouquinho de qual é a minha leitura dos dias que estamos vivendo. Amém? Fui apresentado como profeta e eu gosto disso, não é? Eu sou uma espingarda de 2 canos. Então eu disparo por o profético, e por outro, quando é necessário, disparo o apostólico também. Então eu sou uma espingarda de 2 canos. E nesta noite eu quero compartilhar uma palavra com você. Quero somar aquilo que foi dito o primeiro dia. Quero somar aquilo que foi dito ontem. E quero declarar que os que virão depois de mim irão somando, e nós iremos formando todos juntos um grande quebra-cabeça, para nós entender e compreender a demanda de Deus para os nossos dias. Amém? Então quero que você possa abrir comigo Gênesis capítulo 35, por gentileza. Eu quero lhe pedir, por gentileza, que você possa me brindar, você possa me dar, talvez 1 hora, 1h10 de seu tempo, amém? E que você pudesse se concentrar nesta palavra, amém? Você pudesse bloquear toda distração, todo obstáculo, certo? Que talvez você próprio possa levantar para não captar esta palavra, porque como o apóstolo Tom diz, eu carrego um depósito na minha vida, e esse depósito é muito forte, e ele é muito claro. Me acompanhem nisto? Então, até nos pequenos detalhes há uma fonte de revelação.
Aquilo que eu passar talvez desapercebido, não será desapercebido para você. E naquilo que talvez eu não dar muita importância, o Espírito Santo dará importância e será relevante para você. Então eu gostaria que você, se você me pudesse brindar, não sei, 1h10, mas que você pudesse estar aqui concentrado em Deus e naquilo que o Senhor vai compartilhar. Amém? Porque tenho plena certeza, plena convicção de que aquilo que eu vou liberar nesta noite será útil para você. Será útil para você poder vivenciar esse tempo do transbordar da vida de Deus que já está em você. O primeiro que você precisa entender é que o transbordar não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Porque senão seria como inundar, mas é transbordar. Transbordar é superar limites. Isso é transbordar. Transbordar é sair pelas bordas. Talvez você não está entendendo isso, mas isso é altamente sugestivo para aquilo que Deus quer fazer. Então, por gentileza, capítulo 35. Eu vou trabalhar em todo o capítulo, mas neste começo eu vou ler 3, 4 versículos só, e depois vou ir mencionando para ir ganhando tempo. Primeiro versículo, capítulo 35, verso 1. Deus disse a Jacó: suba a Betel e estabeleça-se lá, e faça um altar ao Deus que te apareceu quando você fugia de seu irmão de seu irmão Esaú. Verso 16 e 17. Eles partiram de Betel, e quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. Verso 19 melhor. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que está em Belém. Verso 27 agora. E Jacó veio a seu pai Isaac a Manre, a Kiriat Arba, que é Hebron, onde peregrinou Abraão e Isaac. Eu quero usar este texto para que você e eu possamos entender que Deus nos está movimentando de Betel a Hebron. Ok? Pode dizer isso para seu irmão? Diga assim: Deus nos está movimentando, nos está fazendo trafegar de Betel a Hebron. Uma vez mais, só esta parte: de Betel a Hebron. Continue comigo e diga: mas para chegar a Hebron eu preciso passar por Belém. Obrigado. São destes três pontos que eu quero falar nesta noite. Deus nos está movimentando para sair de Betel e alcançar Hebron. Mas para chegar em Hebron, que está no verso 27, precisamos passar por Belém. Betel significa casa de Deus. Bet, casa. El, Deus. Belém, Bet, casa. Lehem, pão. Saímos da casa de Deus, passamos pela casa do pão para chegar em Hebron. Hebron significa companheirismo. Hebron significa amizade. Hebron significa cumplicidade. Hebron pode ser traduzido por comunhão. Diga comigo assim: Hebron é comunhão. Então entenda, nestes dias, para que possamos transbordar, nós estamos sendo chamados para uma comunhão mais profunda. Amém? Hebron significa uma comunhão mais profunda. E para alcançar Hebron, você e eu precisamos sair desde Betel, passar por Belém para alcançar Hebron. O capítulo número 35 do livro de Gênesis é um resumo de lo que vem acontecendo nos capítulos anteriores. Em um único capítulo vai se resumir parte da história de Jacó. Você precisa entender que Jacó fugiu de seu irmão Esaú e se associou com seu sogro, não é, Labão, o qual o explorou por aproximadamente 20 anos. Trabalhou 14 anos por Raquel, porque as pessoas dizem assim: não, mas ele trabalhou 7 anos por Raquel. Ele trabalhou 7 anos e foi enganado. E ele precisou trabalhar 7 anos mais por Raquel, a mulher amada, a mulher preferida. E mais ou menos depois que ele se casou, certo, com Raquel, depois de não se casou, depois de 14 anos de trabalho por Raquel, ele ainda trabalhou uns 6 anos mais para Labão.
E nesses 20 anos, Labão lo explorou, Labão lo enganou. E você pode ler isso mais ou menos a partir do capítulo 28 do livro de Gênesis. Mas certo dia, o Senhor disse a Jacó: tome suas mulheres e seus filhos, coloque-los em um camelo e volte a Betel, ao lugar de onde eu te apareci, de onde você levantou um altar e uma coluna e fez uma promessa para mim. E Jacó sai do lado de seu sogro Labão e vai com direção a Betel. E é isso que o capítulo número 35 está começando a relatar. Sabe o que me chama a atenção? Que você tem que ter presente nesta palavra, é o que está aqui no verso 1. Olha, diz assim: Deus disse a Jacó: suba a Betel. São dias em que o Senhor nos está mandando subir. São dias que para poder transbordar, o seu nível de espiritualidade precisará subir, o seu nível de entrega precisará subir, o seu nível de compromisso precisará subir. Porque para cada nova etapa, sempre Deus nos pedirá mais, nunca Ele nos pedirá menos. Me está acompanhando? Então, se queremos transbordar, este não é um slogan para ser gritado tão só. Certamente, não sei, posso estar errado, mas o adesivo que o apóstolo Tom anunciou, talvez diga essa declaração. Mas eu quero lhe dizer que é importante você adesivar seu carro, adesivar a sua moto. Mas o adesivo não tem nenhum poder de fazer transbordar você. O que vai fazer transbordar você é que você se defina de que lado você vai ficar. Você vai ficar deste lado ou você vai decidir subir um nível espiritual da sua vida. Insisto, vamos a ter que subir um nível de oração. Vamos a ter que subir um nível de entendimento da Escritura. Vamos a ter que subir um nível de nossa devoção, de nosso compromisso. Porque transbordar fala de subir nível. Você está aqui ou não? E dizer, observe, se esta garrafa está nesse nível, ela não vai transbordar. Ela só vai transbordar se a água estar perto, certo, do bico, podemos chamar assim, da garrafa. Para transitar de Betel a Hebron, há que subir um nível. Observe, suba a Betel e estabeleça-se lá. É tempo de que certas coisas sejam estabelecidas na sua vida, sejam consolidadas na sua vida. Está na hora, no tempo de você dizer não para o efeito elástico. Que é o efeito elástico? Eu avanço, mas daqui a pouco recuo. Já viu isso? A gente avança, mas daqui a pouco a gente recua. Efeito elástico. Eu vou contar para você, porque isso não acontece aqui, mas eu estou cansado de pessoas com um efeito elástico. Isso me cansa, como líder, como pai espiritual de uma casa. Porque às vezes as pessoas vão com tudo lá na frente, mas assim como vão com tudo, assim também regridem, assim também recuam, assim também retrocedem. E aí, sabe, a gente tem um antídoto humano, almático, contra isso. A gente bota a culpa no diabo. Sim ou não? Diz, o diabo me puxou para trás. Eu estava tão compromissado, o diabo me roubou o compromisso, me roubou a paz. Isso vem de lá, do capítulo número 3 do livro de Gênesis. Isso se chama a síndrome de Adão. Quando a gente nunca assume nada e sempre bota a culpa nos outros. Vem de lá, você lembra? Adão, onde você está? E Adão escondido atrás da moita. Adão, onde tu está? De repente ele aparece, não é? Com uma roupa toda feia, feita de folhas. Ele diz, Senhor, estou aqui, ouvi a tua voz em meio do jardim e eu tive medo. Medo? Quando ele disse eu tive medo, Deus disse, sabe o que sempre me pergunto, e algumas pessoas pensam que não é assim. É o seguinte, você acha que Deus não sabia onde Noé estava, onde Adão estava? Então por que ele o chamou? Deus não podia ter chegado atrás da moita e dizer, você está aqui. Deus não podia ter chegado pertinho dele, está escondidinha. Sabe, quando Deus pergunta, Ele não quer uma resposta, Ele quer um posicionamento meu.
Deus não estava procurando uma resposta. Deus estava procurando que Adão dissesse: Senhor, pisei na bola, avancei o limite estabelecido. Deus estava buscando um posicionamento. E quando pergunta o que aconteceu, ele diz: comida, árvore. Mas não fui eu, não, foi a mulher que o Senhor me deu. Botar a culpa na mulher. Deus chamou a mulher e perguntou para a mulher, não é? O que aconteceu? Foi a serpente. Isso se chama a síndrome de Adão. E a síndrome que está impregnada em nós nestes dias. Há pessoas que se deprimem porque não têm em quem colocar a culpa de aquilo que seria a responsabilidade de cada um deles. Há um texto na Bíblia que eu gosto muito, queridos, o qual diz que antes de construir uma torre, a gente precisa calcular quanto nos vai custar essa torre. E isso, querido, não fala para construir casa. Isso está falando de nossa vida espiritual. Está acompanhando? Então, quando fala de torre, está falando de nosso discipulado, de nossa entrega. A historinha segue: se vem um rei mais forte que seu exército, é melhor você levantar bandeira branca e se render a esse outro exército que é mais poderoso que você. Esse outro exército é o próprio Cristo que vem a seu encontro. Não é outro exército, é o Cristo. Ele é mais poderoso. Ele está dizendo: se você decide caminhar comigo, saiba que você precisará começar e ir até o final. Mas agora, se você quer ganhar de mim, você vai perder, porque eu sou um exército superior a você. Me acompanhe nisto? Então observe, estabeleça-se nesse lugar, estabeleça verdades eternas em seu interior, rejeite a síndrome do efeito do elástico. Se você vai se posicionar, posicione-se corretamente, não por emoção, não almaticamente, mas fruto de uma convicção gerada pelo Espírito. A palavra convicção vem de convicto, e a palavra convicto é sinônimo de prisioneiro. Convicção é eu decidir por livre e espontânea vontade me tornar prisioneiro de uma verdade, me algemar. Essa seria a expressão correta. Quando eu digo estou convicto, é que eu decidi de livre e espontânea vontade me algemar a uma verdade, e por essa verdade me movo, e por essa verdade caminho. Mova-se por convicção, estabeleça verdades eternas na sua vida, mas não para que durem uma semana, mas para que durem para sempre. Estabeleça-se, faça um altar. Se queremos transbordar, precisamos ser homens e mulheres de altar. Diga isso para seu irmão, por gentileza. Diga assim: se queremos transbordar, precisamos ser homens e mulheres de altar. Pô, eu estou até poeta. Olha, saiu até verso aí, não é? Se queremos transbordar, temos que ser homens e mulheres de altar. Me acompanhe nisto. Sabe que era o altar? O ponto de encontro, o ponto de contato. Com relação a Isaac, a Escritura diz que certa vez ele se movimentou e chegou a um território geográfico, e o primeiro que ele fez, levantou um altar. Depois ele levantou a sua tenda, e em terceiro lugar ele cavou um poço. Estas três coisas eram prioridade na vida de um patriarca: altar, tenda e poço. Mas ele priorizou o altar antes da sua tenda, antes da sua casa. Antes de ter água para beber, Isaac priorizou levantar um altar. Sabe por quê? Porque naquele lugar Deus falava com ele. Era o ponto de encontro, era o ponto de contato. O altar era a rede de Wi-Fi confiável daqueles dias. Me está acompanhando? A gente chega em qualquer casa, em qualquer lugar, vai comer pizza. Antes de pedir a pizza, a gente levanta a mão e pergunta: qual é a senha? Sim ou não? Não é mais ou menos assim? Sim. Então olha, usando essa ilustração, o altar era o ponto de contato. Antes de ter lugar para morar, antes de ter um lugar onde tirar água, Isaac disse: antes de ter casa, antes de ter um poço, eu prefiro ter um altar erguido que me vai conectar com Deus. Sabe por quê? Porque se estou conectado com Deus, Ele suple meu lugar de moradia. Porque se estou conectado com Deus, Deus suple a minha necessidade de água, ou a minha necessidade básica. Homens e mulheres de altar.
Se estamos em Belém, e estamos, é o ponto de partida, é de aqui que nós partimos, somos casa, nós somos o Betel de Deus. Precisamos subir um nível, precisamos estabelecer coisas em Deus e na nossa vida, e precisamos ser homens e mulheres de altar. Olha o que aconteceu neste lugar, observe aqui, verso número 3, venha. Está aí comigo, verso número 3? Não vou colocar aqui não. Verso número 3. Olha o que diz aqui. Venham, vamos subir a Betel. Reforça o subir, onde farei um altar a Deus que me ouviu no dia da minha angústia. Ok? Está repetindo tudo. Agora, voltemos para o verso 2. O que há que fazer para poder transbordar? Há que livrar-se de los deuses estrangeiros. E há que purificar-se e trocar de roupa. Uau, você perdeu a grande chance de falar um uau. Eu vou fazer de conta que não leí. Há que abandonar los ídolos e há que trocar a roupa. Beleza, parece que ensaiamos. Observe um pouco mais embaixo, o verso 4 vai dizer que eles arrancaram os brincos. Nada contra os brincos, ok? Que ninguém me acuse amanhã, não. O profeta falou contra os brincos. Não. Observe. Precisamos nos submeter a um check-up antes de sair de Betel para chegar a Hebron. Lo primeiro, há que abandonar os ídolos. Sabe, queridos, quando a gente fala de ídolos, ou a gente vê que alguém adora ídolos, para que a gente tenha alergia, sim ou não? E a gente atribui a idolatria a outro segmento do cristianismo, sim ou não? Mas a gente também é idólatra, sabia? Que não são só os outros que são idólatras. Eu vou lhe definir idolatria ou ídolo. Ídolo é tudo aquilo que investimos dinheiro e investimos tempo além do reino de Deus. Idolatria não é necessariamente se inclinar perante uma estátua. Não é necessariamente prender uma vela, certo, a uma escultura de pedra, gesso ou madeira. Um ídolo é aquilo que dedicamos tempo e dinheiro, mais de aquele tempo e dinheiro que dedicamos ao reino de Deus. Você está aqui? Eu vou lhe dar um exemplo. Quantos gostam de pescar? Me ajude aqui. Oh, meu irmão. Quantos gostam? Sou um pescador aqui. Quantos gostam de pescar? Não, aqui é mais. Obrigado. Façamos de conta que um mês tem 4 finais de semana. Um mês tem 4 domingos. E esses irmãos, só exemplo, não é? Que gostam de pescar. Eles passam 3 domingos pescando e um domingo na casa do Senhor aqui. Isso quer dizer que a pescaria se tornou um ídolo para eles, porque eles dedicam mais tempo que estar aqui juntamente com os irmãos. Você está aqui? Se eles, olha, eles gostam de comprar uma boa vara, não é? Daquela resistente, uma boa linha, uma boa isca. Tem um colete desse que usam os pescadores com vários bolsos, não é assim? E ele investe mais nesse esporte que não é errado, mas ele investe mais na sua pescaria que o que ele investe no reino de Deus. A pescaria se transformou em um ídolo para ele. Você está aqui ou não? E aí eu posso continuar. Se nas redes sociais, se eu gasto mais tempo em redes sociais que lendo a Bíblia, abre teu olho, meu irmão. Tudo aquilo que consome tempo e recursos se transforma em um ídolo na nossa vida. Então eu tenho propriedade para dizer que é tempo de abandonar os ídolos. É tempo de trocar a roupa. Sabe o que é trocar a roupa? A roupa fala de despojar-se do velho homem e vestir-se de Cristo. Sabe que implica tirar a roupa? Parar de querer fazer as coisas de seu jeito, da sua maneira, mas começar a fazer as coisas do jeito de Deus e como Deus quer. Lembra do caso do Adão? Que quando ele se viu nu, porque ele sempre esteve pelado, sempre esteve nu, mas em um momento quando comeu da árvore que não podia comer, ele se enxergou nu. Ele quis cobrir a sua nudez com folhas de figueira, sim ou não? Fez aventais com folhas de figueira. Quando ele se apresentou diante de Deus, Deus disse: essas folhas não servem, meu filho.
E ele disse que matou um animalzinho, tirou a pele e ele construiu roupas para cobrir a nudez de Adão e de sua mulher. Lembra disso? Sabe o que significa as folhas? Sabe o que significa as folhas de figueira? Significam aquilo que eu posso fazer. Isso aponta para a justiça própria. E justiça própria não necessariamente vingança, mas para aquilo que eu posso fazer para cobrir a minha nudez. E eu quero lhe dizer que a gente não pode fazer nada para cobrir a nossa nudez. Deus naquele momento fez um ato profético que apontava para Cristo Jesus. Aquele cordeirinho ou aquele animalzinho, mesmo não tendo lei, apontava para Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque a única maneira de poder arrancar um elogio de Deus através da nossa vida e através de nosso fazer é que estejamos vestidos de Cristo Jesus. Não há outra maneira. Não há outra maneira. Querido, observe. Você pode fazer algo para Deus muito lindo, mas se está na força de seu braço, Deus não está na lista de Deus. Deus procura, você diga: não, Senhor, vamos falar de um bolo. Eu fiz um bolo muito lindo para você. Aí ele procura na lista: bolo. Acho que você me deu um bolo, porque não está aqui. Porque você fez com base naquilo que você sabe, naquilo que você pode. Esse é o problema de Mateus 7. Aqueles que se aproximaram do Senhor e disseram: em teu nome fizemos, em teu nome expulsamos, em teu nome falamos. Deus disse: fizeram? Falaram? Não estão aqui não. Não conheço vocês. Sabe por quê? Porque estavam vestidos com folhas de figueira. Avance um pouquinho, só me ajude, avance um pouquinho aí para que você entenda esse ponto. Colossenses capítulo 3, verso 9 e 10. Eu não vou ler, só vou parafrasear para que você me confirme. Colossenses capítulo 3, 9 e 10. Colossenses 3, 9 e 10. Vai dizer alguma coisa assim: falais verdade uns com os outros e não mintais, porque já nos despojamos do velho homem e estamos revestidos de Cristo Jesus. Sim ou não? Esse revestidos é vestido novamente, é voltar-se a vestir, mas agora com uma roupagem correta. Então observe: abandonar os ídolos, trocar a roupa. Queremos transbordar, precisamos nos submeter a esse processo. Arrancar as argolas eram os pactos que eles tinham feito com esses deuses a los quais eles adoravam. As argolas representavam um pacto. Por isso eles também arrancaram. Agora, observe, volte um pouquinho para trás. Se você está aí, capítulo 31, verso 19, por favor. Está acompanhando ou não? Sim, capítulo 31, verso 19. Eu vou lhe mostrar qual era o pensamento com os ídolos na casa de Jacó. Observe. Quando Jacó disse para suas mulheres que iam embora, Raquel disse: eu vou me despedir de meu pai. E quando ela foi se despedir de Labão, Labão não estava na sua tenda. E como ele não estava na tenda, Raquel furtou os ídolos de seu pai. Olha, isso está no verso 19. Diz: havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos de seu pai. Você assistiu ao Gladiador? Lembra que ele tinha umas figurinhas? Esses eram os deuses do lar daquele tempo. E no tempo de esta história também haviam deuses familiares. Então Raquel foi se despedir de seu pai. Seu pai não estava. Então ela passou a mão nos ídolos. Talvez, guarde isto que é importante. Talvez pensando: se o Deus de meu marido não funciona, os ídolos de meu pai podem solucionar os meus problemas. Eu vou repetir. Talvez Raquel, quando viu os ídolos, pensou: se o Deus de meu marido não resolve, certamente o Deus de meu pai, os deuses de meu pai resolvem. E essa é a nossa problemática. Quando a gente tira os olhos de Deus e busca qualquer subterfúgio para poder sobreviver, para poder solucionar aquilo que nós estamos enfrentando. Por isso eu digo que um ídolo é tudo aquilo que substitui a Deus na sua vida. Se arrancaram as argolas.
Eso es Betel. Betel es un lugar de subir. Betel es un lugar de levantar un altar. Betel es un lugar de establecer cosas en la mi vida. Para eso hay que arrancar los ídolos, arrancar las argolas y trocar de ropa. Mas hay otro lugar hasta llegar a Hebrón. Hay que pasar por Belén. Diga así conmigo: hay que pasar por Belén. Eu não vou me deter, eu estou tratando de fazer, esta é minha introdução, ainda não cheguei aonde eu preciso chegar. Sim, é verdade, você vai entender daqui a pouco. Então observe, o que você precisa entender, que Belém significa a casa do pão, e a casa do pão aponta para nos nutrir de maneira correta. E por que eu estou usando a palavra nutrir? Porque a igreja se alimenta muito, mas se nutre muito pouco. Ok? Se alguém quer anotar isso, e eu vou explicar. A igreja diz: não, mas nós estamos alimentando. O problema não é alimentação, sabe? O problema é nutrição. E eu vou lhe definir: alimentação é comer para suprir as minhas próprias necessidades. Isso é se alimentar. Agora, se nutrir é comer o que meu corpo precisa para poder corresponder. Me acompanha nisso? Então, lamentavelmente, se a gente analisar nossas igrejas em geral, em nossas igrejas temos comida, mas temos pouca nutrição. Os dias pandêmicos revelaram isso, ou não? Gente de barriga cheia, que depois de 2 semanas em culto estava com fome, porque não estava nutrida. Você está aqui ou não? Observe, vem comigo, 1 de Timóteo, capítulo 4, verso 6. Se você tem a versão internacional, me ajude. Quem tem versão internacional? Os demais não têm Bíblia, porque só 2 mãos se levantaram. Querido, eu vou lhe dar uma orientação. Me presta um celular aí. Se isto de aqui te atrofiar mais que te ajudar, segura, filho, jogue fora ele. Você está aqui? Se a tecnologia vai te atrofiar, então jogue fora ele e volte para sua Bíblia de papel. Porque a tecnologia é para nos alavancar, nunca para nos atrofiar. Você está aqui ou não? Então, se a tecnologia me atrofia, e você vai entender que a atrofia tem a ver com falta de nutrição, não com falta de exercício. Encontrou aí 1 de Timóteo capítulo 4, verso 6? Em la versão internacional, eles usam a palavra nutrir. Lê para mim, apóstolo, por favor, mesmo aí. Você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro nutrido com as verdades da fé e da forma. Nutrido, não alimentado, nutrido com as verdades da fé que você tem cultivado na sua vida. Me está acompanhando? E agora observe, a palavra nutrição se compõe de 2 palavras. Não, perdão, a palavra atrofia de 2 palavras. A, falta. A palavra a no grego é falta de alguma coisa. E tropos é falta de nutrição. A atrofia tem a ver com falta de nutrição, falta de nutrientes. Me acompanha nisto? Muitos de nós estamos atrofiados, porque a gente enche o bucho, mas a gente não se nutre. Para chegar a Hebrón é imprescindível passar por Belém, passar pela casa do pão, mas não só para se alimentar, mas para se nutrir. Uau! Está acompanhando? E observe, nutrição tem a ver, se não me nutro, me atrofio. Então sabe o que acontece? Quando a gente só come, a gente vai encontrar dificuldades para caminhar na vida espiritual. Vai dizer: ai, estou com uma dor aqui. Estou com uma dor aqui. Não é problema de dor, não é problema necessariamente de postura. É que você só se está alimentando, não se está nutrindo. Observe, por favor, 1 de Coríntios 10. Olha que tremendo isto. Por isso que eu venho cada 2 anos, tá bom? Porque eu chuto suas canelas todas as vezes que eu venho aqui. Há uns que já me estão encarando com cara feia assim. Não tem problema, meu irmão. Eu encaro cara feia tranquilo, porque eu também tenho cara feia. Então quando eu toda a manhã me olho ao espelho, eu estou sendo treinado para cara feia. Então eu não tenho problema com isso.
Eu preciso ser coerente, eu preciso ser obediente, eu preciso ser fiel àquilo que Deus me encomenda dizer. Me acompanhem nisto. Observe, 1 Coríntios capítulo 10. Olha aqui, olha que fantástico isto. Capítulo 10, verso 3. É importante que você esteja comigo. 1 Coríntios capítulo número 10, verso 3 ao 5. Observe aqui, é disto que estamos falando. Observe aqui, todos comeram do mesmo alimento espiritual. Diga assim comigo, todos comeram. Muito bem, observe aqui, verso 4. E beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que los acompanhava, e essa rocha era Cristo. Diga assim comigo, todos comeram e beberam de Cristo. Agora observe aqui, contudo, diga assim, contudo. Fantástico isso. Esse contudo é uma preposição adversativa. Isso, aprendi com uma irmã aqui no Brasil. E ele vai contrapor tudo isso. Não, mas nós comemos, mas nós bebemos. Diz, contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, seus corpos ficaram prostrados no deserto. Mas comeram, só se alimentaram, mas não se nutriram. Observe, porque aquele que se nutre chega aonde precisa chegar, mas aquele que só se alimenta, lamentavelmente, fica prostrado na metade do caminho. A gente como líderes, querido, a gente olha esta situação e a gente diz assim, o irmão que de repente enfrenta alguma dificuldade e para, e a gente diz, mas estava todos os domingos. Não é assim. Aqui um parêntese, a gente tem que parar de medir fidelidade por frequência. Porque nós líderes falamos assim, mas estava todos os domingos, mas só se alimentava, mas não se nutria. Porque a primeira dificuldade, ele abandona o barco, ele quer ficar para trás, ele quer voltar a fazer da maneira que ele fazia antes. Ok? Então diga comigo, para alcançar Hebron, preciso me nutrir, preciso aproveitar todos os momentos quando a palavra do Senhor é compartilhada. Todos os momentos. Amém? Não precisa repetir agora. Não pode só se alimentar, precisa se nutrir. E para se nutrir, você precisa chegar em casa. Se esta pregação está sendo gravada, você precisa pegar o áudio e pegar um caderno e anotar algumas coisas. Se você não anotou aqui porque você quer tomar atenção, você precisa chegar em casa, pedir, antes que eles lancem o áudio, dizer, o áudio está pronto. Porque você precisa mastigar. A nutrição passa pela mastigação. Uau! E eu não sou nutricionista, tá bom? Não sou. Você pode ver que não sou. Ok? Mas tem que ficar claro, se vou caminhando a Hebron, a uma comunhão mais profunda, preciso passar por Belém. Não posso descuidar a nutrição. Ok? E aqui está a palavra desta noite. Tudo isto é entrada, tudo isto é, como dizer, salgadinho. Mas é importante, ok? A palavra desta noite é a seguinte, não é? Que para podermos transbordar neste ano que se inicia, Raquel precisa morrer. Porque em Belém, Raquel estava grávida de seu segundo filho e começa a chegar o tempo de dar a luz, e ela começa a passar mal. Isso está aqui, ó. Venha comigo no final, versículo 17, por favor, capítulo 35 de Gênesis. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira, não temas, porque também este filho terás. Verso 18, já a ponto de sair da vida, quando estava morrendo, deu à luz um filho, e lhe colocou por nome Benoni, mas o seu pai Jacó lhe deu o nome de Benjamim. Tome minha atenção agora. Se você não, eu declarei coisas importantes antes, mas se você não me deu toda a sua atenção, tome minha atenção agora. Se queremos chegar a Hebron, Raquel precisa morrer.
Raquel não passa de Betel. E aqui a gente precisa analisar Raquel. Você precisa entender que Raquel é a mulher amada de Jacó. Jacó teve 4 mulheres: Lia, Raquel e as concubinas que vieram juntamente com Raquel e com Lia. ¿Me acompanha? Mas a única mulher que ele amou foi Raquel. A mulher da sua escolha foi Raquel. A mulher que ele escolheu foi Raquel. Lia, certo? Ele não queria Lia, mas Labão, certo, por uma costume da época, enfiou goela abaixo Lia, por assim dizer. Ele não queria as concubinas, elas vieram junto com as mulheres. A mulher amada, a mulher preferida, a mulher da sua escolha era Raquel. Isso quer dizer nesta noite que se queremos transbordar, se queremos viver em plenitude, se queremos avançar a uma comunhão mais profunda, aquilo que eu amo, aquilo que eu prefiro, aquilo que eu escolhi viver, precisa morrer. Porque Raquel não passa de Belém. Sabe o que me intriga nisto? E isto podem talvez explorá-lo melhor vocês. Até Belém, Deus tolera Raquel. Apóstolo Tom, Deus la tolera. Deus não se incomoda com Raquel, mas Ele não se incomoda até chegar em Belém, porque não está escrito, mas é como que Deus dissesse para Jacó: Jacó, se você quer chegar em Hebrom, se você quer passar por Belém e continuar caminhando, Raquel precisa morrer, Raquel precisa ficar em Hebrom. Então insisto, são dias que você e eu precisamos morrer para nossas escolhas. Precisamos morrer para aquilo que a gente prefere. Precisamos morrer para aquilo que a gente ama. Porque por certo tempo Deus tolera tudo isso. Mas depois de alguns quilômetros, eu gosto da expressão que o apóstolo Tom usa, depois de uns km, o Senhor disse: Jacó, quer continuar? Quero, Senhor, mas Raquel não pode ir. Sabe o que me surpreende? Você, para ganhar tempo, Jacó não derrama uma lágrima por Raquel. Talvez você diga: não, mas ele chorou. Se ela era a mulher amada, era a mulher que ele preferia, a sua escolha, ele certamente deve ter chorado por ela. Mas o registro bíblico não diz que ele chorou por Raquel. Não há um registro: ai, Jacó chorou por Raquel. Ao contrário, quando José foi dado por morto, ele disse: descerei ao túmulo chorando a meu filho. Mas por Raquel não derramou uma lágrima. Me acompanha nisso? Não? Raquel precisa morrer, queridos. E sabe o que é interessante? Que Raquel morre para dar à luz Benjamim. E essa é a outra parte da história. Se queremos que Benjamim nasça, se queremos que Benjamim venha à luz, Raquel precisa morrer. Não há como viver Raquel e Benjamim. E observe aqui. Aqui eu tive uma revelação que nunca tinha tido. Porque sempre apóstolo Tom e os demais que estão aqui, a gente olha para José, o primogênito de Raquel, e vê uma figura de Cristo em José. Mas a gente não vê em Benjamim uma figura de Cristo. Mas Benjamim é uma figura de Cristo. Me acompanha nisto? Observe, sabe por quê? Porque Raquel é na sua agonia, Raquel é na sua dor, Raquel, certo, em seu desespero, nomeia, dá nome para seu filho e lhe dá um nome de Benoni. E Benoni significa o filho de meu sofrimento, o filho de minha dor. Mas quando Jacó chega na porta da tenda e pergunta: já nasceu um menino? E minha mulher como está? A parteira diz: um menino nasceu. Mas sua mulher morreu. E antes de morrer, lhe deu o nome de Benoni. Observe, versículo aqui, observe. Versículo número 18 no final, diz: e Raquel lo chamou de Benoni, mas seu pai lo chamou de Benjamim. Em la porta da tenda, Jacó não teve tempo de chorar Raquel. Sabe por quê? Porque ele precisava mudar o destino de seu filho. Me está acompanhando? Ele disse: minha mulher colocou um nome com base na sua experiência, com base, certo, na sua tribulação. Mas eu vou mudar o nome do menino. Eu vou nomear diferente o menino. Ele não será o filho da minha dor. Ele não será o filho da minha angústia. Ele não será o filho da minha tribulação. Ele será o filho da mão direita.
E observe isto. Observe isto, por favor. Observe isto. Quem é o filho que se assentou à direita? É Jesus. Agora observe. É o filho que se assenta à direita, é Cristo. Me acompanhe nisto. Agora, para ele se assentar à direita, ele precisou ser o servo sofredor primeiro. Ele precisou passar por Benoni para se tornar Benjamim, por assim dizer. Me está acompanhando? Jesus este Benjamim é a cara e a coroa de Cristo, por assim dizer. Me acompanhe nisto? Porque Cristo, para poder se sentar à direita do Pai, ele precisou ser o servo sofredor de Isaías 53. Agora observe aqui uma recomendação para você. Como você está nomeando o que Deus está fazendo nascer em você? Por suas experiências? Depois destes dias que o mundo chama pandêmico, como você nomeia o que você está vivendo hoje? Conversamos com o pastor Tom antes de começar o culto. Os dias foram difíceis, querido, mas Deus não nos abandonou. Poucos amém. Passamos dias difíceis, mas a provisão de Deus nos alcançou. Me está entendendo? Mas algumas pessoas dizem assim: mas os dias que vivemos, dias muito ruins. Como você está nomeando o que está nascendo na sua vida? É Benoni? Raquel nomeou Benoni pela experiência presente dela. Ela estava sofrendo, ela estava com dor, ela estava sofrendo, ela estava morrendo. E com base na sua experiência de vida diária, ela deu um nome desse filho. Mas Jacó, como um pai, ele nomeou seu filho. Sabe para quê? Para que alcançasse o destino profético que Deus tinha traçado para ele. Não há registro de que Jacó nomeou outro filho. Você diz: não, mas é o pai que colocava o nome. Sim, mas não há registro. Diz: e Jacó tomou José e o chamou de José. Para que possamos viver a manifestação de Cristo em nossas vidas, precisamos deixar ir Raquel da nossa vida. Raquel precisa morrer. Somado a esta declaração, se queremos transbordar, Raquel precisa morrer. Não há outro caminho. Até agora, até dezembro do ano 2021, Deus tolerou Raquel. A partir de janeiro de 2022, Deus não tolera mais Raquel. Ai, Senhor, mas era o que eu queria. Não tolera mais. Abra comigo aí, volte um pouquinho para trás. Gênesis 22, verso 2. Gênesis 22, verso 2. O Senhor disse a Abraão: me dá teu filho, teu único filho, aquele que você ama. Sim ou não? Raquel é aquilo que você ama, meu querido. Raquel é aquela ideia que você bate o pé e diz: não, tem que ser dessa maneira, porque se não for assim, não aceito. Então, querido, quero lhe anunciar: estamos em Betel, em Belém, mas precisamos alcançar Hebron. Para chegar a Hebron, Raquel precisa morrer. Poucos amém, não é? É duro deixar ir Raquel, porque ela é a mulher amada, a mulher de nossa escolha, aquilo que a gente prefere, aquilo que a gente quer. Nos enganaram, queridos, nos dizendo que Deus nos daria o que nós queremos. Esse não é o evangelho da Escritura. Deus nos salvou através de Cristo, não para que tenhamos o que queremos. Deus nos salvou através de Cristo, para que nos tornemos portadores daquilo que Deus sonhou para nós. Sabe outra coisa importante? Depois da morte de Raquel, pela primeira vez, a Escritura registra, ou chama, nomeia Jacó por Israel. Tremendo, cara.
Isso aconteceu lá atrás, no capítulo 38, está registrado aqui, em los versículos 9 e 10 do capítulo 35. Capítulo 35, verso 9 e 10. Depois que Jacó retornou de Padã Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo: seu nome será Jacó. Não, seu nome é Jacó, mas você não se chamará mais Jacó, seu nome será Israel. Isso acontece no capítulo 31, e você pode vasculhar capítulo 32, capítulo 33, capítulo 34, capítulo 35, até o versículo 20. A escritura não chama ele de Israel, lo continua chamando de Jacó. E Jacó saiu, e Jacó fugiu com suas mulheres, e Jacó chegou a Betel, e Jacó chegou a Belém. Mas depois que Raquel morre, olha o que o versículo 21 diz do capítulo 35. Então saiu, partiu Israel. Observe o que eu vou lhe dizer. Não vou me aprofundar nisto porque meu tempo está estourando. Observe aqui. Uma coisa é que Deus te mude um nome, outra coisa é que Deus te chame pelo nome que Ele te deu. Eu não sei se você está entendendo, cara, mas nisso um depósito espiritual muito grande. Porque uma coisa é eu lutar com um anjo no vale de Jaboque e ele me dizer: seu nome não será mais Jacó, a partir de agora você se chamará Israel. Uma coisa é que Deus me mude um nome, e outra coisa é que Deus me comece a chamar por esse nome. Esse é o problema de quando ouvimos uma palavra profética. Sabe por quê? Porque Deus tudo lo conjuga no presente. Hoje eu te dou, hoje eu te faço, hoje eu te constituo, sim ou não? Mas isso demora um tempo para se estabelecer em nossas vidas. E se a gente não entender que desde a declaração de Deus para que isso se manifeste há um tempo, a gente se frustra. Porque a gente diz: não, mas em janeiro o Senhor falou que o Senhor me daria, que o Senhor faria, que o Senhor me constituía. E você está chegando em abril e parece que nada acontece. Sabe por quê? Porque uma coisa é quando Deus te muda, e outra coisa é quando Deus te chama por esse nome. Mas observe, eu não sei, você vasculhe, procure, mas na versão não há um registro que a escritura lo chama de Jacó, de Israel, hasta este momento. Então que esse texto me induz a acreditar que porque Raquel morreu. Porque depois, observe, depois o verso 20 vai dizer que ele sepultou Raquel, levantou uma coluna, um memorial. Mas no verso 21 ele diz: e saiu Israel de Belém com direção a Betel. Observe, chamemos assim, não sei a distância, mas digamos que Belém fica na metade do caminho. E Deus diz: se quer continuar, Raquel precisa morrer. Se você quer que eu te chame pelo teu nome, Raquel precisa morrer. Tremendo. Verso 27. A partir de aí, querido, você pode ver que a própria escritura vai intercalar. A vezes lo chama de Jacó, a vezes lo chama de Israel, mas a primeira vez do registro Israel está aqui. Israel chegou e se encontrou com seu pai Isaac, que ainda estava vivo, e se encontrou com ele em Hebron. Se podemos dizer assim, Israel chegou em um lugar de uma comunhão mais profunda. Mas para isso ele precisou percorrer um caminho. Ele precisou deixar coisas no trafegar deste caminho. Eu gostaria de ter outra palavra para você, mas esta palavra, como disse no começo, faz parte daquilo que eu ouvi em agosto, preparando a casa para os dias futuros, preparando a minha vida para os dias futuros, preparando minha família para os dias futuros, preparando minha comunidade para os dias futuros. E para preparar-nos para os dias futuros, Raquel precisa morrer. Não há outro caminho. Ah, mas o Senhor tolerou até agora, o Senhor aceitou até agora.
não vou lhe saber explicar porque a partir da geografia Belém, Deus diz: Raquel não mais. Querido, não há um filho de Deus que não tenha uma Raquel para enterrar. Eu estou enterrando as minhas, porque eu quero chegar em Hebron. Eu quero chegar em Hebron. Eu não quero parar pela metade do caminho, porque tenho uma palavra profética a qual declara que aquele que começou vai concluir, que aquele que me tomou pela mão no começo vai me conduzir até o final desta carreira. Não quero parar em Betel. Betel é bom, Deus aparece em Betel, há anjos em Betel. Belém também é bom, é a casa do pão, é a casa do desfrute. Mas se eu quero chegar a Hebron, mas para chegar a Hebron, Raquel precisa morrer. Raquel precisa morrer. Ah, mas é a mulher amada, é o que eu quero. Há que morrer para o que a gente quer. É a minha preferência, é o que eu prefiro. Sabe qual é uma das minhas Raquéis? Eu estou morrendo para uma igreja ideal, para viver uma igreja real. Você não me entende nisso que eu estou dizendo, mas eu tenho um ideal de igreja, e às vezes eu não vejo esse ideal, e isso me frustra, isso me entristece. Eu estou abrindo meu coração para que você entenda que esta palavra tocou primeiro em mim. E o Senhor me disse: se você não morrer, se você não deixar Raquel morrer, você vai viver triste, cara. Você vai viver frustrado. A minha Raquel se chama assim, uma igreja ideal. E quando falo de igreja, falo de pessoas que correspondem. Sabe, eu não consigo entender uma expressão aqui no Brasil, que talvez não se usa aqui, se usa emoji e diz: estamos juntos. As pessoas terminam um culto e golpeiam as minhas costas e dizem: não, pastor, estamos juntos. Dario, estamos juntos. E quando eu mais preciso de alguém, ou eu vejo poucas pessoas comigo, ou eu só vejo o Senhor comigo. Me acompanha nisso ou não? E aí eu me pergunto: será que para mim estar junto significa uma coisa? E para a pessoa que diz estamos juntos, essa declaração significa outra coisa? Então eu tenho um ideal, mas eu vivo dentro de uma realidade que ainda não é o ideal. E o Senhor tem dito para mim: quer chegar em Hebron? Quero, Senhor. Então deixa Raquel morrer, meu filho. Deixa Raquel morrer. Pastor Tom me perguntava agora há pouco quando eu cheguei no Brasil. Eu cheguei no ano 90. Eu cheguei como missionário nesta terra. E quando estou nessas crises que acabo de revelar, eu digo para o Senhor: eu nunca quis ter igreja, Senhor. Mas o Senhor me convenceu para eu cuidar de pessoas. E o Senhor me deu uma visão real, uma visão ideal. Mas eu vejo outra realidade. E eu digo para o Senhor, mesmo sabendo que não foi a minha escolha, eu entendo que essa é a minha Raquel. Mas eu quero chegar em Hebron. Então, mesmo que não foi a minha escolha ser um pastor de igreja, eu digo: Senhor, eu quero chegar em Hebron. E se essa é a minha Raquel, que eu preciso deixar morrer para que Benjamim nasça, eu estou disposto a deixar Raquel morrer e fazer igual que Jacó, não derramar uma lágrima
por Raquel, mas me alegrar com Benjamim, abençoar o que está nascendo, mesmo que o que está nascendo não satisfaça, por assim dizer, o ideal que eu tinha, mas é o real de Deus para nossos dias. Estou contando esse testemunho para que entenda que cada um de nós tem uma Raquel que deixar morrer. De todas as pessoas que estão aqui, ninguém pode dizer assim, cruzar esse portão e dizer: ah, essa palavra não é para mim, porque eu não tenho nenhuma Raquel para deixar morrer. Com certeza, como mínimo, temos uma Raquel para deixar morrer. Se você dizer que não tem Raquel para deixar morrer, você só se alimentou nesta noite, mas você não se nutriu, porque você não entendeu nada daquilo que você deveria entender. Quero orar por você nesta noite.